Já está funcionando ali. Cadê o povo? Desliga a luz aí, gente. Fica só a luz verde lá fora. Não, aqui tá certo. É lá fora. Desliga essa luz branca aí, por gentileza. Bota só a verde. A verde. Tem a verde. Isso. Bota um papelzinho aí verde, para não esquecer qual é. Se você precisar ler alguma coisa, eu trouxe. Sim. Boa noite a todos. Vamos para mais uma live na Casa de Caridade Coração de Maria. Hoje com o nosso convidado Sócrates Catsivale. Ele vai falar o poder das ideias. Achei isso tão bonito. Gostei demais. Prestem bem atenção para a gente saber o quanto essas ideias podem ser benéficas ou não, né? Depende de qual, por quê, para quê, etc. Tem muita explicação aí nesse bolo. Então vamos à nossa prece, fechar os nossos olhos, procurar uma respiração tranquila, agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, pelo nosso dia, por permitir que aqui estejamos nessa noite, para ouvir nosso irmão querido, que essa mensagem possa trazer muitas interrogações, muitas perguntas, porque esse é o objetivo, é fazer com que nós pensemos a respeito de cada tema que é discutido aqui, e que nós depois busquemos completar este conhecimento com as leituras edificantes, porque sedimentando o conhecimento eu me torno mais forte, eu me torno mais seguro, principalmente para caminhar com Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela vida, obrigado pela saúde, por tudo que nos dás. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai do Senhor de todos os males. Que assim seja e assim será. Com a palavra Sócrates Catsivale. Aqui é para aqui, aqui é para lá. Entendo. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Boa noite. Agradeço o convite da casa, meu querido Ade Sampaio aí, Márcia, que me convidam para falar sobre coisas extraordinárias, como, por exemplo, o poder das ideias, né? Eu falei aqui que eu ia ter um breaking news, né? Vocês estavam falando sobre espírito superior, não era isso? Eu não sei, assim, se tem algum espírito superior aqui, mas aqui eu acho que é o metro quadrado mais evoluído de Salvador, viu? Breaking news. Não é? Então, vamos lá. Se você disser que é o mais esforçado, o que sempre busca... Mas um anda com o outro, né? É o que eu quero. Uma coisa anda com a outra, o esforço, a dedicação, isso, né? É verdade. A seriedade, como diz aqui no livro... Força Soberana. Da Força Soberana, né? A gente precisa ter esse tipo de entendimento, né? Para que as coisas possam acontecer. Uma grande, uma enorme, uma extraordinária ideia aconteceu no século XIX com o advento do Espiritismo, né? Olha só que ideia maravilhosa, né? Muitas coisas já vivíamos, aliás, eu costumo dizer que o Espiritismo não inventou nada, né? O Espiritismo, ele olha para os fenômenos, olha para as coisas, olha para as pessoas e busca explicações. Claro que numa ótica espiritual, né? Não apenas científica, embora haja um raciocínio científico e filosófico na doutrina espírita. E, entre outras coisas, nós começamos a perceber e entender, eu vou além assim, do poder da ideia, mas também refletir sobre o poder do nosso pensar,
do pensamento, né? A linguagem do espírito é o pensamento. Quando a gente estiver lá, quando vocês estiverem lá no plano espiritual desencarnado, lá ele, né? Quando vocês estiverem ainda não chegou o momento. Vocês vão conversar com outros espíritos. Mas a conversa, embora provavelmente vocês vão mexer a boca, né? A conversa não vai ser através do som da boca, porque provavelmente nem propaga-se o som, né? Uma vez que as questões físicas diferem-se aqui do plano material. A gente vê em relatos, sobretudo os relatos de André Luiz, né? Que ele falava, e um pouquinho antes dele falar com seus instrutores, o instrutor já dava a resposta, porque o instrutor, André Luiz, né? Um dos escritores de Chico Xavier, entre grandes obras está O Nosso Ar, né? Então, antes dele terminar a frase, os espíritos já diziam para ele o que ele queria saber, né? Porque a linguagem do espírito é o pensamento, né? Nós, mesmo aqui encarnados, nós pensamos antes de falar. Quer dizer, a maioria das pessoas, né? Tem gente que... Tem gente que... E não sai coisa boa, né? Quando as pessoas falam sem pensar, não sai coisa boa. Mas a maioria de nós pensamos antes de falar, antes de externar as nossas ideias, né? O nosso pensamento. Antes da gente construir as coisas, a gente pensa, né? Antes de ser construído esse centro, foi pensado, foi planejado o centro. Antes de criar esse copo, por exemplo, foi pensado, né? Vamos criar um copo tal, transparente, translúcido, né? Então, nós pensamos antes de conversar e de realizar as coisas. No plano espiritual, isso é mais claro, isso é mais objetivo, né? Por exemplo, no plano espiritual, nós podemos plasmar objetos, né? Porque aqui nós pensamos, né, e vamos ter que meter a mão na massa. Aliás, isso é o plano físico, nós vamos realizar, né? No plano espiritual, existem espíritos especialistas que plasmam mesa, cadeira, prédio, né? Eles vão construindo, esse plasmar significa, vão construindo mentalmente a realidade ali. Não são todos os espíritos que conseguem fazer isso de uma maneira objetiva, organizada. Aqui no livro fala, disciplinada. A gente precisa disciplinar nossas ideias, organizar os nossos pensamentos, porque senão as coisas não acontecem. No plano material, essa abordagem ou o efeito da não disciplina ou da indisciplina, ele é um efeito que vai demorar às vezes para você sentir, mas no plano espiritual é mais rápido, né? Porque o nosso pensamento vai formatar as coisas. Eu costumo dizer que o poder do pensamento no plano físico, ele funciona como se fosse o deslocamento de um grande transatlântico, um grande navio, né? E no plano espiritual seria como se fosse uma lanchinha, super rápida, né? Então a gente pensa no plano espiritual, rapidamente as coisas vão acontecer. No plano físico elas vão demorar de acontecer, mas já está naquela direção, né? Então precisamos ter essa disciplina, essa organização das nossas ideias. Eu sei que não é fácil, né? Mas nós não estamos aqui no plano físico para fazer apenas coisas fáceis. Precisamos de desafios, estamos aqui para fazer ou coisas novas que nós nunca havíamos feito, né? Ou fazermos de novo de uma maneira melhor. É por isso que nós reencarnamos. Reencarnamos para nos melhorar, reencarnamos para aprender, né? Então, o pensar, eu não gosto muito de falar sobre o controle do pensar, o controle do pensamento, porque controlar pensamento é uma coisa difícil. É mais ou menos como se a gente fosse tentar pegar água com a nossa mão, né? O que a gente pode fazer com o pensamento é uma gestão, né? Gerenciar, gerir aquele pensamento, né? Pois, como diria o poeta, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Já diria Lupicínio Rodrigues. Então, não é fácil, a gente voa realmente, né? E eu tenho treinamentos assim,
de visualizações criativas, de meditação criativa, que muitas pessoas têm dificuldade, né? Pô, só que eu não consigo fazer isso, você está me direcionando, né? Quando você pensa para fazer alguma coisa, a cachoeira está de um lado, a praia está do outro, eu estou vendo o jogo do Bahia, né? Eu não consigo me concentrar nisso aí. Eu sei que é difícil, claro que existem técnicas, tudo na vida é uma questão de disciplina, de treinamento, né? E de técnica, mas é difícil a gente fazer isso, né? E tem uma outra questão muito importante que permeia tudo isso. Existem algumas questões que permeiam um bom resultado na gestão do pensar, um bom resultado na gestão das ideias, né? Uma delas, e talvez seja a principal, é a sintonia, né? A sintonia. O pessoal que é jovem há mais tempo como eu deve se lembrar dos radinhos de pilha. Para o pessoal geração X, milênio, né? Radinho de pilha naquela época era tipo um smartphone hoje em dia, né? Todo mundo tinha um, né? Principalmente assim que gostava de ouvir notícias ou de futebol, por exemplo, né? E eu lá, pelos meus 10, 12 anos de idade, eu ganhei de presente do meu pai um radinho de pilha, que aí era a nova geração. Que número tá o iPhone aí? 15, né? Pois é, era o iPhone 15 da década de 70, aí, né? Meu radinho de pilha. Meu pai me deu lá. Eu não sabia exatamente o porquê, que eu fui descobrir depois, porque ele era tão bom, né? E aí eu fiquei maravilhado, ficava lá vendo a máquina tricolor, né? Rivelino, Gil, né? Ficava lá ouvindo. Mas eu era garoto, e aí chegou, de vez em quando me visitavam lá no Rio de Janeiro, meus primos mais velhos. Primo mais velho é um saco, né? Primo mais velho perturba todo mundo. E aí chegava lá meus primos mais velhos que vinham de Belém do Pará, e uma dessas visitas, eles olharam o radinho de pilha e falaram: Sócrates, esse radinho de pilha aqui tem um botãozinho atrás, fantástico. Aí eu, mas que botãozinho? Ah, tem um botãozinho. Eu falo: não mexe não, porque eu já mexi e não deu certo. Né? Eu mexi lá e a Rádio Globo sumiu. Não mexe, né? Aí, não, isso aqui é um botãozinho de FM, né? Porque a maioria dos cadinhos eram AM, né? O FM, você muda a frequência. Mesmo que você coloque lá o dial, né, o sintonizador do radinho, se você muda de AM para FM, você muda a frequência. E aí eles ficaram empolgados porque eles viram que no Rio de Janeiro, naquela época, tinha uns 3 ou 4 rádios FMs que passavam as músicas que eles gostavam, lá, discoteca e tal. Ou seja, em resumo, eu perdi meu radinho de pilha durante as férias dos meus primos, porque era aquela briga, né? Eles queriam ouvir música internacional, eu queria ouvir a rádio AM do Rio de Janeiro. Nós ficamos assim, às vezes, né? Às vezes nós queremos uma sintonia alta, mas a gente fica lá igual eu ficava com a AM, né? Uma frequência diferente, né? Nós precisamos mudar de frequência para que a gente entre numa sintonia mais elevada. Quando a gente entra por essa porta aqui, eu percebi agora, é como se a gente entrasse numa outra frequência, numa outra vibração. Por isso que eu digo, como é que é? O metro quadrado mais evoluído do Salvador, né? Entrei aqui, opa, né? Já comecei, né? As dores já começaram a passar, né? Respirei melhor, as ideias vieram, né? Então, nós podemos fazer isso, né? Não necessariamente apenas vindo do coração de Maria, podemos fazer isso em nossa casa, no nosso trabalho, né? Tentar buscar mudar a nossa frequência, né? Sair de uma frequência onde nós vibramos muito, ou seja, consumimos muito violência, desentendimento, rancor, ódio, né? Para passarmos para uma frequência onde vibramos pelo amor, vibramos pelo belo, né? Vibramos pela paz, pela harmonia. Então, os espíritos mais evoluídos, eles sabem dessa frequência, né? E eles vão para a frequência que eles querem. Obviamente, na maioria das vezes, a frequência é mais alta. Às vezes eles vão para a frequência mais baixa para poder conversar com a gente, para que a gente possa ouvir, né? Mas a maioria eles vão para a frequência mais alta, né? Nós estamos aprendendo a mudar essa frequência.
E essa frequência, essa sintonia espiritual é importante para que a gente possa levar a nossa vida de uma maneira mais plena e realizar as coisas que nós queremos realizar. Então, esse pensar, nós precisamos ter esse tipo de cuidado, um filtro de frequências melhor, né? Porque não adianta a gente querer paz, saúde e harmonia, e a primeira coisa que eu faço quando eu ligo o celular de manhã é ver como é que está a guerra lá no Oriente Médio, a briga, né, o fla-flu político no Brasil, né? Aí não tem, né? É claro que, assim, eu não quero dizer para vocês para serem alienados, né? Não é essa a ideia. Mas a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar dos nossos pensamentos significa também cuidar daquilo que vem o tempo todo para a gente, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é entrar em oração, né? Pedir assim, ajuda do plano espiritual superior. Tem muito mais espíritos torcendo por nós do que jogando contra. Ah, Sócrates, espera aí, mas eu só vejo coisa ruim, né? Eu só sinto, por exemplo, é questão de sintonia, né? Uma vez uma amiga minha falou assim, Sócrates, você podia me dizer se eu sou médium, né? Aí eu olhei assim para ela e falei, você é médium? Aí ela, ai meu Deus, Deus me livre, né? Mas o que você perguntou, né? Eu falei, claro, primeiro a explicação básica de que todos nós somos médios em maior ou menor grau, né? Mas ela é um pouquinho mais médio do que a média das pessoas, né? Mas eu perguntei para ela, mas por que você está preocupada em ser médium, né? Ela, não, porque eu não quero ver coisa ruim. Eu falei, mas você pode ver coisa boa, perceber coisas boas, né? Por que você podia, sei lá, entrar em contato com uma Joana de Ângeles, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, né, que nos deixou. Então, por que a gente só pensa, né, em ver coisa ruim, né? E pode ver coisa, inclusive, coisas mais ou menos como a gente, né? Porque no plano espiritual tem espíritos do nosso nível, né? Aliás, nós deixamos lá parentes, amigos, né, que estão torcendo por nós, né? A gente pode entrar em contato com eles, né? E eles estão ali torcendo por nós. Nossos parentes que já se foram também, nossos amigos que já voltaram, a gente pode entrar em contato com eles. Então, a mediunidade não é o poder que nós temos de comunicarmos com os espíritos do mal, né? Até mesmo porque não existem espíritos do mal. Existem espíritos que estão ignorantes nesse momento, né? Mas a gente não precisa estar o tempo todo com eles. Claro que no centro espírita, as pessoas que trabalham no centro espírita, numa reunião de mediúnica, elas estão preparadas para lidar com espíritos obsessores, que na verdade os espíritos obsessores somos nós, né? Somos nós num estado ruim, né? Num estado emocional ruim. Não são espíritos do mal. 99% não são. Pode ser um ou outro que são. 99% são espíritos iguais a gente, né? Que teve um quiprocó com a gente, um traiu o outro, né? Durante 3, 4, 10 encarnações, porque é uma bola de neve, né? Mas Roubou como sócio. Roubou como sócio. Foi corneado. Coisas humanas, como nós, né? É isso, né? E as coisas não foram resolvidas, né? O importante é ser resolvido. Tanto é que nas comunicações mediúnicas, esses espíritos que nós atendemos em centros espíritas, eles não são julgados, eles são orientados, eles são acolhidos, né? Como todos nós que chegamos a uma casa espírita, encarnados somos, né? Orientados, acolhidos, é isso. Então, a sintonia espiritual nos faz ter uma gestão melhor das nossas ideias, do nosso pensar, né? E isso é algo importante, e a gente não precisa ter assim, um certo receio em relação a isso, né? Uma vez eu fazendo um dos meus cursos, né? Num desses meus cursos eu faço assim o que no espiritismo a gente chama de autopasse, né? Mas não é só isso, eu faço para que as pessoas energizem a si mesmo e naquele momento pense em alguém que ela queira energizar. Claro que isso, obviamente, é distância, né? Mas
A maioria não é espírita, alguns até materialista, né? E aí eu estava num desses cursos, né? E aí eu pedindo, agora vocês pensem em alguém que vocês queiram energizar, né? Aí eu até falo, né? Eu não entro em muitos detalhes, porque não é esse o objetivo do curso em si apenas, mas eu falo, olha, imagina 7 bolas, 7 esferas de luzes, começando no início da cabeça até o final da coluna vertebral. Estou falando ali de chakras, né? De centros de força e tal. Energizem essas bolas. E aí, no meio dessa atividade, o telefone começou a tocar, um telefone lá, né? Esses bichinhos são os obsessores eletrônicos, né? Aí começou a tocar assim, aí o cidadão pegou assim meio desajeitado, desligou e tal, continuamos a atividade, e aí fomos para o intervalo. Aí no intervalo, esse cidadão, né, dono do telefone que tocou, me aparece mais branco do que essa parede, né, falando, Sócrates, você não sabe o que aconteceu, né? Aí eu me diga, né, já imaginando, me diga. Não, quando eu estava ali, quando você pediu para eu energizar uma outra pessoa, eu energizei minha mãe. No momento que eu estava energizando, tocou o telefone, era ela. Né? Eu desliguei, né, e agora no intervalo eu fui falar com ela, né? Aí eu liguei para ela, ela disse, não era nada não, meu filho, é porque eu senti uma vontade enorme de ligar para você, mesmo não sendo o horário costumeiro que eu te ligue. Né? Aí eu falei, é isso, o pensamento é um instrumento de comunicação da gente. Né? O pensar nos conecta. Todos nós estamos conectados. Né? Tem um outro caso, se eu estiver contando causos demais, vocês me falam que eu vou para outro lado, vou para a teoria, tá? Mas assim, tem outro caso. O caso pode ser a teoria, né, explicada. Melhor. Mas assim, minha mãe tinha uma amiga, né? A amiga já está encarnada, minha mãe já está desencarnada. Mas ela tinha uma amiga que ela era costureira, né? Aí eu estava na casa da minha mãe, né? E aí ela conversando, né, com essa amiga e perguntou, fulana, como é que você faz para cobrar os seus clientes que não pagam, né? Estava no papo, né? Aí ela, Lucia, eu tenho uma solução fantástica. Eu acordo já pensando no abençoado. Já penso nele o tempo todo. E vou o dia todo pensando. No final da tarde, ele aparece lá, ou ela aparece lá para me pagar. Aí ela já sabendo que eu era espírita, né, ela me olhou assim, só que você acha isso ruim? Eu falei, não, de forma alguma. O que está acontecendo é que você está obsediando os seus clientes, né? Você está obsediando os seus clientes. Ela, ai meu Deus, o que eu faço? Não tem problema não, está dando certo, está dando certo. Durante esse pensar, faça uma oração por essa pessoa, né? Deseje coisas boas, além de querer pagar para você, que é uma coisa boa, né? Porque ficar devendo não é legal. Além de querer pagar para você, pense que ele vai ter saúde, vai ter paz, vai ter alegria na vida, né? Deseje coisa boa para essa pessoa, porque aí você vai estar, ao invés de obsidiando, vai estar mentalizando coisas positivas, né? Então, essas coisas acontecem o tempo todo. Nós estamos interconectados com o pensar. Precisamos fazer essa gestão do pensar. Uma das coisas importantes é a gente saber filtrar isso, né? Existem alguns filtros, até da própria experiência nossa na matéria, que a gente pode perceber, são filtros psicológicos, né? Além dessa sintonia espiritual. O que eu digo filtro psicológico? Por exemplo, se a gente quiser administrar melhor, né, ter um foco melhor em algumas coisas que a gente queira colocar como foco, como objetivo na vida, a gente precisa ter esse tipo de entendimento. Né? A gente precisa, por exemplo, pensar naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente quer evitar, aquilo que a gente deseja. Né? Por exemplo, isso se chama seleção, tá? Eu não sei se já aconteceu com vocês, né, mas quando minha esposa estava grávida das minhas 2 filhas, eu saía assim na rua, numa praça, num shopping, no mercado, eu começava a ver um monte de mulher grávida, né? E aí eu falava, o que é isso? Será que todo mundo teve a mesma ideia, né? Eu acho que tem um monte de gente com a mesma ideia aí, né?
Então, o que na verdade acontece? É porque eu fiz um filtro de seleção. Na minha mente, na minha cabeça, o que viesse de informação sobre mulheres grávidas, né, apareceria melhor para mim, seria realçado para mim. Né? Isso é algo natural do nosso cérebro, barra mente, né? No plano físico também. Né? Quer ver outra coisa? Por exemplo, às vezes você está querendo trocar o seu carro, né, e fica pensando, pô, eu queria esse modelo tal. Aí fica pensando nesse modelo, pesquisa na internet e tal. Você sai na rua, você só vê esse modelo. Você fala, pô, tá muito comum, acho que é muito, né? Tá todo mundo tendo e tal. Então não é assim. Né? É importante que a gente foque naquele nosso objetivo. Né? Ah, eu quero fazer caridade no centro espírita. Então vou pensar nas formas que eu quero fazer caridade, e as coisas vão se ajustando para aquilo. Né? E a nossa mente ela não entende muito não, por exemplo. Né? A gente não entende muito não. Se você, por exemplo, chegar para uma criança e falar assim para ela, menino, não coloque o dedo na tomada. O que a criança vai fazer? Você pediu para ela não colocar o dedo na tomada. Programação neurolinguística, muito bem. Da mesma maneira, se eu pedir para vocês, não pensem no elefante cor-de-rosa. Pensamos no elefante, mesmo que a gente exploda o elefante depois na nossa mente. Então, a gente precisa ter na nossa mente aquilo que a gente quer construir. Né? Porque o que a gente não quer atrai também. Né? Porque o medo atrai. Né? É por isso que muitas pessoas têm medo de espírito, acaba atraindo espírito, e às vezes espírito não é muito bom. Né? Porque tem medo de espírito atrapalhado, né? Medo de espírito desorganizado. Aí vem os espíritos organizados pra gente. Quem tem medo de barata aqui? Se aparecer uma barata voadora, vai parar onde? Perto das pessoas que têm medo, né? Não sei se isso é atração mental, não sei, mas as pessoas que têm medo de barata me dizem isso. Né? Então, assim, a gente precisa focar tem gente que está até agora assim, ó, com nojo, medo da barata. Então a gente tem que trabalhar naquilo que a gente quer construir no nosso futuro, quer construir a nossa psicosfera mental, né? Não daquilo que a gente quer fugir. Né? A gente não quer entrar num mundo novo, num mundo de regeneração, então a gente deve colocar, né, nutrir a nossa mente, nutrir o nosso espírito de coisas boas. Não é, mais uma vez, não é a gente ficar alienado. Né? Eu, por exemplo, quando tem sei lá, uma guerra, uma catástrofe, né? Eu busco, assim, conhecer no início o que aconteceu, né? Mas depois eu não fico me alimentando, né? Quer dizer, se eu posso ajudar, né? No Brasil, eu posso fazer alguma doação? Não posso? Eu posso fazer uma oração pelas pessoas que estão sofrendo? Beleza, vou fazer, né? Mas depois eu vejo, assim, estatísticas, né? Porque não adianta a gente ficar, né, se alimentando dessas coisas, enquanto isso vai fazer mal para a gente, não vai ser algo de bom para quem está passando por essa dificuldade, né? E a gente acaba contaminando o nosso psiquismo com aquilo ali. Né? Então, se a gente quer entrar no mundo de regeneração, a gente precisa pensar como espíritos regenerados, espíritos que sabem que as coisas ruins acontecem. A gente sabe que existe mágoa, existe violência, existe desamor no mundo, mas a gente precisa nutrir das coisas que elevam o espírito. Né? Então, só aqui, eu estou encontrando aqui alimentos mentais, alimentos espirituais, que tem nessa mesa, tem uns 14 livros aqui que servem de alimentos para a gente. Ler livro, esse aqui, infelizmente, eu não posso ler, porque o meu francês não está dos melhores, mas a edição, é a edição francesa? Não, só é só a capa. Tá, então eu posso. Em português eu consigo. Tem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, inúmeros livros que a gente pode utilizar. Quando a gente consome essas obras, alguma coisa vai mudando na gente. Não é só conhecimento, tá? Eu estou falando
de uma mudança de mentalidade, uma mudança de vibração, né? Da gente entrar numa sintonia com a boa espiritualidade. Né? Por isso que a gente precisa ter esse tipo de percepção. Só que, mas eu vou conseguir fazer isso. Tem gente que fala assim, só que você fala isso que você não conhece onde eu trabalho. Eu sei que o trabalho da gente, a profissão da gente, é um dos lugares onde tem mais conflitos. Né? Conflito é uma boa palavra. Assim, por quê? Né? Nós precisamos desses conflitos. É por isso ainda precisamos dele. Mas a gente pode, nesse momento que a gente consome coisas boas, a gente está enriquecendo o nosso espírito para quando a gente precisar ter uma condição espiritual, emocional melhor, a gente saber lidar com aquilo ali. Né? Então é necessário que a gente tenha esse tipo de entendimento. Ler bons livros. Eu estou falando, obviamente, de espiritismo porque é minha praia, mas, claro, tem vários outros livros importantes. Livros sobre filosofia, sobre psicologia, né? Ficção. Né? Ontem eu estava falando um pouco sobre isso no centro, aí a pessoa falou, então é melhor eu não ficar vendo mais filme de violência, né? Aí eu fiz um parênteses, assim, porque quando a gente vai no cinema, quando a gente assiste em casa uma série, um filme de violência, nós sabemos que aquilo ali é uma ficção. Então, aquilo ali não impregna tanto quanto a realidade em si. Então, é menos mal do que você assistir um documentário, né, de algo terrível, por exemplo. Né? Então, nós sabemos que aquilo ali é uma ficção. Né? Agora, se você só assiste filme de violência, né, aí pode acabar contaminando alguma coisa. Né? Existe um estudo, eu não vou me lembrar aqui qual foi a universidade que fez, mas não foi no Brasil, porque aqui não tem pesquisa mesmo, né? Foi de fora do Brasil, que colocaram assim, pessoas para assistirem filmes sobre guerra, e aí tem um impacto maior emocionalmente. Para mim eu não tô não, tá? Toque aí no vermelho, por favor. Não estamos hoje. Desculpe. Nada, isso aí não tem jeito. Tem jeito, ainda põe ali em modo avião e ainda toca. Então, assim, a gente aí botaram as pessoas, um grupo de pessoas para assistirem filmes sobre guerra, e aí filmes sobre guerra tem uma questão, porque é baseado, obviamente, em coisas reais, fatos que aconteceram, né? E botaram um grupo de pessoas para assistir documentários sobre Mahatma Gandhi, sobre Madre Teresa de Calcutá, e aí mediram como ficou a saúde daquelas pessoas depois de assistir aqueles filmes, principalmente relacionados a, enfim, batimento cardíaco, né? Questões imunitárias, sistema imunológico, né? E perceberam que quem assistiu esses documentários sobre Madre Teresa, Gandhi e tal, estava com o seu sistema imunológico bem melhor, né? Então, filmes, documentários e noticiários, principalmente, né, porque é mais realista, né, pode afetar, inclusive, nossa questão imunológica, né? Fora essa questão que eu estou trazendo aqui em relação ao nosso filtro espiritual, ao nosso filtro mental. Então, a gente deve tomar esses tipos de cuidado, porque senão a gente está, mais uma vez, consumindo aquilo que a gente está fazendo mal para o nosso organismo, para a nossa mente mesmo, né? Horário? Tem horário, né? Aqui, né? Pronto. Fala até 8 horas, né? Algumas pessoas falam assim, Sócrates, então, se eu organizar minhas ideias, né? Se eu for disciplinado e tal, então está tudo resolvido, eu posso ganhar na Mega Sena. Calma lá, né? Porque eu disse que tem algumas coisas, né, em relação ao poder do pensamento, das ideias, que influenciam. Uma delas, já vimos aqui, é a sintonia, né? Uma questão da sintonia, da gente entrar na frequência.
O outro, nós espíritas utilizamos muito o termo merecimento. Mas eu acho que a gente pode aprimorar um pouco esse conceito, né? Estender um pouco esse conceito, né? Por quê? O que seria o merecimento para nós espíritas, né? Seria assim, eu vou mentalizar a minha vida aqui, extraordinária, o emprego dos meus sonhos e tal, né? Aí a espiritualidade vai dizer assim, deixa eu ver se você merece, né? Ou seja, primeiro a gente tem que entender que esse merecimento que a espiritualidade nos avisa não está ligado apenas a essa vida, né? É uma questão de nossas vidas, que são vidas espirituais, né? O que nós fizemos no passado para merecer essa graça, né? Digamos assim, né? Ou esse objetivo que nós queremos alcançar. Mas aí também tem uma outra questão por detrás desse merecimento, né? Porque quando a gente fala isso, parece assim que a espiritualidade passa a nossa ficha, né, curricular, assim, nas últimas 58 vidas, fala, esse cara não merece, não. Né? Fez besteira aqui, né, 3.000 anos atrás matou não sei quanto, não merece. Mas não é por aí, né? Porque o que nós vamos nos confrontar está relacionado com as nossas necessidades de aprendizado. É isso que é o merecimento, né? Será que se eu tiver aquilo que eu desejo, eu vou aprender mais ou menos nessa vida? Será que aquilo que eu tiver, eu vou conseguir ter o objetivo que eu mesmo tracei para essa minha reencarnação? Né? Será que eu não estou tendo uma visão muito curta, porque quando nós estamos encarnados, quando nós estamos na matéria, nós temos uma visão curta, né? Quando nós estamos no plano espiritual, a visão aumenta. A Dê falou aqui, né? Quando aqui dificilmente uma pessoa se lembra da última encarnação, né? No plano espiritual, uma boa parte pode se lembrar, né? Vai demorar às vezes e tal, mas vai se lembrando de outras vidas, né? Então, assim, nós fizemos aqui um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório, ele tem a ver com o nosso aprendizado, né? O nosso aprendizado obviamente, é um aprendizado espiritual. Por exemplo, eu posso ter combinado, né, no plano espiritual, de reencarnar com o inimigo. Só que, peraí, você é doido, você vai fazer isso? Não, por que eu vou fazer isso, né? Porque lá no plano espiritual, um conselheiro, né, mais experiente do que eu, vai dizer assim, Sócrates, é melhor você reencarnar junto com fulano de tal, porque vocês dois precisam se ajustar, precisam se entender, resolver suas coisas, né? Porque ódio, mágoa, ressentimento e rancor, eles formam uma espécie de um laço entre aquelas pessoas ali, entre aqueles espíritos, né? Tanto é que a Dê já deve ter passado por isso, mas em muitas reuniões mediúnicas de obsessão, de desobsessão, eu perguntava para o espírito, por que você está perturbando o fulano de tal, né? Aí ele falava, não estou perturbando ele não, aliás, é ele que me perturba, né? Eu nem quero estar perto dele, mas ele fica me chamando. Claro que é de uma maneira inconsciente, né? Uhum. Mas eles estão tão conectados, tão interligados, que um acaba se encontrando com o outro, né? Então pronto, aí imagina esse espírito conselheiro, né, antes de eu reencarnar, está me dando a ideia, só que é melhor, até mesmo é interessante, porque quando você estiver encarnado, você não vai se lembrar daquilo que o outro fez, né? Então, aí eu sou mais esperto, digo, tá bom, mas não quero ele na minha família. Não. Espírito velho, né? Na minha família, não. Nem sogra. Posso falar uma coisa? Às vezes vai, né? Existe uma coisa também que Jesus disse que era para nós nos reconciliarmos com o inimigo enquanto aqui estivermos, exatamente para evitar isso. E a outra coisa que eu acho, pelo menos do estudo que a gente já fez, eu acho importantíssimo, é que
o momento em que nos encontramos lá no plano espiritual, esse momento pode demorar séculos para que nós estejamos juntos de novo. Isso. E se passar, vamos dizer, 20 séculos, 2000 anos, e eu não conseguir estar na posição que ele está, desencarnados ambos, para redimir aquilo que já podíamos ter feito, nós vamos ficar com essa pendência, ó, eu não adianto, eu não cresço, eu não evoluo espiritualmente. Então é melhor resolver logo. Aí pronto, negociei com a espiritualidade e a gente veio junto, né? E sabe aquele colega seu do trabalho que o seu santo não bateu com dele? Pois é. É difícil. Não é isso? É difícil. É que você não lembra de tudo, mas você reconhece o espírito. Sim. Né? Então você reconheceu o cidadão, né? Meu santo não bateu com dele, né? O que aconteceu? É você que não é santo, reconheceu o outro que não é lá essas Coca-Cola todas. Mas assim, mas o que é importante? O importante é que, sei lá, de repente pela força da sociedade, vocês trabalhando junto, vocês, né, se conhecendo, dando a oportunidade de se conhecer melhor, porque os espíritos evoluem, né? Nós evoluímos e ele também, né? Eu evoluí e ele também. Então, de repente, você começa a falar, pô, ele é chato, mas é gente boa, né? Não, ele não é meio antipático, mas pô, faz a coisa certa, chega no horário, cumpre o dever, né? Não me dá dor de cabeça, né? Então, aí até chama para um churrasco, né? Começa a estreitar os laços, né? Eu costumo dizer que o maior desafio nosso na próxima encadernação, né, na nossa próxima encarnação, não vai ser mais doença, né, não vai ser muita violência, né, porque isso já vai estar resolvido. Né, daqui a 200 anos, vai, né, mais ou menos. Estou dando em média, né? Tem gente que se espantou assim, não. A pessoa quer reencarnar logo, né? Imagina. Você quer reencarnar. Hã? Está resolvido. Pois é, eu acho que sim, porque... Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Não é tudo, não. Eu estou dizendo assim, estamos entrando no mundo de regeneração, daqui uns 200 anos. É que eu sou assim, um pouco otimista, né? Porque, na verdade, eu acho que eu sou mais um realista, como diria aquele autor pernambucano, Ariano Suassuna, ele dizia assim, eu não sou nem um pessimista, porque o pessimista é um chato, eu não sou um otimista, porque é um sonso, eu sou um realista esperançoso. Né? Então, eu sou um realista esperançoso. O Emmanuel disse para Chico que provavelmente em 2057 a gente entraria no mundo de regeneração. Né? É otimista, Emmanuel. Não, eu acho que vai. Pronto. Vai. Agora, sim, não quer dizer que você já saiu disso tudo para isso aqui. Não é assim. Eu também acho. Agora, os ciclos são 300 anos. 1759 a 2059. Isso ninguém vai mudar. Tem um palestrante espírita famoso aí, não é daqui da Bahia, não, para vocês não ficarem pensando. Mas que ele diz que só daqui a 1000 anos. Não. Acho muito. Não, ele está pro pessimista. Não. Como eu sou um realista esperançoso, eu acho que na próxima encadernação nós já nasceremos, né, no mundo de regeneração. Com certeza. Né? Eu e a Dê estamos juntos nessa. Com certeza. Então, assim, Tadeu, acho que a Dê vai para outro plano, porque... Com certeza, é inferior. Não me chama, não. Não lembro da gente. Vai chegar lá, você aqui. Quem diria? Oh, Jesus. Então, assim, daqui a 200, na próxima encadernação nossa, sim. O grande desafio vai continuar sendo o relacionamento, porque nós ainda somos infantis, né? Ainda somos bobinhos em relação a isso. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais o relacionamento. E é por isso que nós, às vezes, nós escolhemos, né, nascer junto com espíritos que, a princípio, são antipáticos. Eu digo a princípio porque muitos desses espíritos antipáticos, né, já foram espíritos que eram amigos, né, amores. Né? Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Então, quando a gente fala sobre a questão do poder das ideias, do poder do pensamento,
tem essa questão também relacionado ao que nós viemos fazer aqui, né? O nosso propósito reencarnatório. Porque se esse propósito reencarnatório, o pensamento que nós estamos tendo, né? O nosso objetivo que nós estamos tendo, ele vai desviar do nosso propósito reencarnatório, pode ser que aquilo ali seja dificultoso para nós. Por exemplo, eu quero me livrar daquela pessoa que está no meu trabalho, que eu mesmo programei para estar junto, né? Então vai ser difícil isso acontecer. Vai ser difícil isso acontecer, porque se aquela pessoa sair da minha vida, eu estou perdendo uma oportunidade de reconciliar com ela, né? Então, o que é melhor para mim? Se eu for ter uma visão a curto prazo, eu vou dizer, não, melhor para mim é que ela se mande, né? Vá para a filial da Suíça, alguma coisa assim. Mas, do ponto de vista espiritual, o melhor para mim é eu resolver aquela pendência, né? Então, isso é que está assim, no bojo do merecimento. O merecimento é o que é melhor para mim nessa reencarnação, né? O que é melhor para mim real? É por isso que outra coisa que anda junto com esse poder das ideias é a necessidade da gente se conhecer melhor, né? E esse papo da gente se conhecer melhor não é um papo de autoajuda, não é de neurolinguística nem nada, não. Eu sei, eu tenho formação em neurolinguística, então eu posso falar mal deles. Isso aqui está Tá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Perguntaram a Kardec, aliás, Kardec perguntou aos espíritos, né, como é que ele ia fazer para ser um espírito melhor amanhã do que é hoje. Aí os espíritos disseram, olha, conhece um antigo sábio, um velho sábio da antiguidade, já nos disse, conhece-te a ti mesmo, aliás, o meu xará, né? Sócrates. Então, assim, é importante que a gente busque se conhecer, né? Nossas imperfeições, quem somos nós, o que nós viemos fazer aqui, quais são os nossos calos emocionais, espirituais. Quanto mais nos conhecermos melhor, nós vamos permear esse poder das nossas ideias, né? Permear essas possibilidades mentais. Junto a isso, né, atrelado a isso, nós começamos a avançar na nossa percepção da lei divina, né? Porque todos nós somos submetidos a essa lei divina. Qual é o nome desse livro mesmo? A Força Soberana, né? Força Soberana é o amor no final de tudo aí. De tudo, né? Então, assim, é uma percepção que nós ainda não temos, né? Tem um livro muito bom de Pietro Baldi chamado A Lei de Deus, né? E que ele faz uma comparação assim, que nós assim, ainda estamos numa certa infância espiritual e que nós somos meio como uma pessoa que está num apartamento, numa casa, né? Numa casa com os móveis invisíveis. E aí nós vamos batendo nos móveis, topando numa cadeira, se batendo numa mesa, né, se debatendo numa cama, e a gente fica chateado com aquilo ali, nervoso. Poxa, eu estou sofrendo o tempo todo, né, me machucando, ninguém me ama, ninguém me quer, a vida não presta, né? Mas aos poucos eu vou começando a perceber, mesmo ainda sem enxergar direito, mesa, cadeira, né, utensílios, eu vou começando a perceber onde as coisas estão, né? Vou utilizando a mesa para jantar, cadeira para sentar, a cama para dormir. Ou seja, aquelas coisas que me machucavam antes, hoje me servem como um aparato para a minha vida. E pode até melhorar ainda mais a minha vida. Então, a pessoa que vai começando a perceber tais questões na vida, vai começando a ter o entendimento da lei espiritual, né? A lei é única, né? Ela não favorece ninguém. É o amadurecimento do espírito que vai compreendendo melhor essa lei. Vocês estavam aqui conversando sobre espírito superior, espírito inferior, espírito de luz, né? Os espíritos mais elevados, eles têm essa percepção total da lei, né? Sabem o que está acontecendo, alinhado com o seu propósito de vida. Então, o meu propósito de vida é esse, minha lei é essa, eu tenho um entendimento disso. Me lembro que trazer um espírito aqui mais evoluído, não sei qual desses níveis espirituais ela se encaixa, mas é mais evoluído do que eu, pelo menos, né?
que é uma senhora chamada Irmã Dulce, né? Uma vez eu vi perguntando para ela, né, uma entrevista, um jovem falou assim, mas irmã, por que a senhora faz o que a senhora faz? Por que a senhora ajuda essas pessoas, né, desmilinguidas, sofridas, doentes, né? Aí ela olhou assim para o jornalista, né, e falou assim, e por que eu não ajudaria? Por que não ajudar alguém que está precisando? Assim, para ela, o absurdo é não ajudar, né? O absurdo para um espírito desse nível é não ter a caridade com o outro, né? Para a gente acha aquilo ali fantástico, né? Tanto é que a gente santificou a Irmã Dulce, né? Ela é um espírito, pelo menos na minha visão, mais evoluído do que a gente. Ou pelo menos do que eu, tá? Não sei. Aqui eu não posso falar muito porque é a maior média espiritual de Salvador, né? Tô falando eu vim lá de Piatã, coitadinho, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de percepção. A Irmã Dulce é um espírito do novo mundo, do mundo de regeneração, né? Esse tipo de entendimento nosso, esse tipo de entendimento dela, que deve permear nossas ideias, né? Então, se a gente unir essa percepção da lei divina, da justiça divina, o entendimento maior sobre as nossas necessidades evolutivas, né, junto com a maneira e como a gente pode gerir as nossas ideias e o nosso pensar, nós vamos poder ter cada vez mais uma vida mais plena, uma vida mais leve, uma vida mais profícua, e podemos aproveitar mais e mais esta nossa reencarnação. Muito obrigado. Fica mais do que evidente que todas as vezes que nós Quer mais água? Não, tá bom. Tá bom. Que nós pensarmos em sermos melhores passa necessariamente por esse avanço intelecto espiritual para que eu, espírito, me torne melhor. E aí eu vou ver as coisas que todo mundo vê, só que num patamar diferente. Por isso que Irmã Dulce pensa assim, por isso que Maria Teresa pensa assim, Gandhi e tantos outros, né, que trabalham diuturnamente pela humanidade. Uma humanidade que para muitos de nós vai dizer assim, perversa, cheia de problemas, né, diversas ordens, mas eles não veem assim, eles veem um indivíduo que está num momento ruim, que tem tudo para melhorar. Então é preciso que trabalhe o interior do indivíduo e a sua mente para que ele perceba o que eu já percebo. Eu aqui no sentido desses espíritos que eu disse. Quando ele consegue isso, é uma vitória, ele fica super feliz. Ele trabalha em última análise para quem? Para Jesus. Todos estão subordinados a Jesus, todos. Então nós somos tarefeiros, melhor dizendo, em níveis, cada um segundo o seu grau de evolução, de Jesus. Nada mais do que isso. Nenhum de nós vai se perder. Nenhum. Aqui entra já um outro problema. Quando é que vai sair desse problema para ser alçado a um nível maior? Depende de cada um, porque precisa existir o mérito. Sem o mérito não pode existir esse tipo de coisa. O mérito é tudo. Por isso que eu não posso carregar a cruz de Sócrates, nem ele a minha. Nós podemos nos ajudar, mas não podemos um carregar do outro. Isso não é uma boa coisa, inclusive. Porque eu tiro a possibilidade do outro crescer. Então não vale a pena. É muito interessante isso. Por isso que precisa estudar, aprender, ler, dialogar uns com os outros, porque a gente não aprende só com livro, aprende também conversando, como é o caso de hoje à noite, é um seminário que a gente vai assistir. Agora, é claro, quando for para o seminário, se é um dia inteiro, não pense só na comida, faça jejum nesse dia. Seria ótimo ir para um seminário e não comer nada. Eu costumeiramente faço isso.
Não gosto de comer. Porque eu quero estar com minha mente focada aqui, no assunto. E se o estômago está fazendo digestão, eu não estou botando toda a energia minha lá onde devo. Não vai morrer por isso. Bebe água. Bebe água. Quando chegar em casa, come. Eu tenho esse hábito. Aqui, domingo, nós estaremos aqui com o Dr. Adolfo Fritz. Desde 6 da manhã, já estamos aqui praticamente. Mesmo quem está chegando, ou o que seja. Mas tem muita gente que vem aqui e só está o corpo. A mente está na feijoada que vai comer na casa de fulano, está na bebida que vai brincar ou se divertir em tal casa ou em tal lugar. Então, é o que eu digo, não venha. Porque você não estando, você não aproveita de nada. Se a gente for pensar no amigo dele aqui, que era um irmão gêmeo, Sócrates, lá no tempo antes de Jesus, o que foi que ele disse quando disseram que ele tinha que tomar veneno ou coisa parecida, sei lá o quê? Como foi mesmo? Que ele estava na grade. Faz muito tempo, quando ele estava atrás das grades, não foi? Ele não foi preso? Ele disse, eu posso estar atrás das grades, mas minha mente está solta, é livre. Eu estou falando com minhas palavras, não estou usando a que ele usou. Então, é isso. Se eu tenho consciência disso, ninguém me prende. Você pode me botar na forca. Eu vou dizer, eu continuo, beleza, consciente de tudo, estou ótimo. Isso é consciência de si mesmo. É esse ponto que a gente tem que chegar. Vamos lá? Apaguem as luzes aí fora, por favor. As brancas. Ainda tá. Meu Deus. Porra, é muito devagar. Tá bom. Então vamos voltar à nossa concentração. Para que possamos agradecer a espiritualidade amorosa que nos permitiu uma noite como essa, onde tivemos risos, alegrias, mas também muita informação sobre o assunto da noite. É preciso que possamos cada vez mais compreender a nós mesmos, para entendermos o que seja criar e colocar em prática as ideias. Que possamos expandir nossa consciência para o mundo espiritual do bem, sempre que possível. Pedir ao nosso mentor, que a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes de Sócrates chegar, no sentido de irmos à noite no desprendimento do sono para um estudo, um seminário, um local onde eu possa aprender, estudar, me tornar melhor enquanto espírito que sou. E não deixar livre, simplesmente porque eu posso não estar em bons ambientes, boas companhias. Quanto mais eu fugir disso, mais eu cresço, mais eu desenvolvo, porque o bem nos impulsiona sempre para a frente e para o melhor. Que Jesus possa, com a sua infinita bondade, nos envolver na sua energia de amor e paz, para que nós consigamos prosseguir bem nessa caminhada iluminativa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Que Jesus abençoe a todos, que dê uma noite de sono reparadora. Que assim seja. Você quer falar do seu estudo de segunda-feira, que você não falou hoje? Fale. Pessoal, eu tenho um programa no YouTube chamado Segunda Espírita. Toda segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, né, as pessoas podem entrar no programa e fazer perguntas. A Dê Sampaio, de vez em quando, está lá conosco, dá essa audiência toda lá para a gente. Nada, sou eu que agradeço. E essa segunda, normalmente eu tenho um convidado, essa segunda vai ser carreira solo, viu? Eu vou estar lá sozinho. Eu preparei o tema
assertividade e espiritualidade. Sermos assertivos para buscar o nosso lado espiritual. Muito bom. Ok? O nome do programa é Segunda Espírita. Vocês podem entrar no YouTube e buscar Segunda Espírita ou buscar meu nome, que já saiu de lá, é Sócrates Catsivales. Segunda Espírita é mais fácil. É 8 horas, não é isso? 8 horas da noite. Valeu. Você tem um grupo de estudo? Eu só, quando ele me convida para falar, eu peço o grupo de estudo nosso que participe todos do estudo com ele. Aí fica legal, porque a gente não faz o nosso estudo, mas ao mesmo tempo, né? Tire isso daqui, please. Outro dia levaram, mas trouxeram de volta. É muito bom isso aqui. É ótimo. Não é caro, é R$100 esse troço. Vale a pena você comprar. Procure que você vai achar. Lá você não vai achar, não. Acha? Olha. Tem um outro agora, Temo. Mas eu não sei nada, minha filha, peço pra minha filha. Temo é muito. Obrigado, gente. Boa noite.